Seja muito bem-vindo ao Entrevista. Ele já viveu em 5 continentes, visitou mais de 60 países e conhece o mercado de startups como poucos. Meu convidado de hoje é o professor Newton Campos e eu vou conversar com ele como as empresas pequenas ou até aquelas que vão surgir podem usar os recursos disponíveis. Newton, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um problema que a gente tem no Brasil muito grande é a dificuldade de crédito. Não só é difícil você conseguir dinheiro, como é muito caro. A taxa básica da economia já é muito alta, mas além disso o empreendedor pega taxas às vezes de 40%, 50% ao ano se ele for pegar um crédito. Exato. O que inviabiliza vários negócios, porque imagine você aí que está nos vendo, uma empresa que cresce 50% ao ano durante vários anos. É muito difícil. Muito. Quais são as alternativas? Então, eu tenho uma ideia, pode ser uma empresa que já existe, mas é pequenininha, ou uma empresa que não existe. Qual o caminho para conseguir dinheiro? Olha, eu queria só voltar ao ponto que você chamou a atenção no começo com relação à taxa de juros. Né? No caso do Brasil, especificamente, algumas outras economias como o Brasil, a taxa de juros elevada funciona como um grande inibidor do empreendedorismo. Então, nós que gostamos do assunto, estudamos o assunto, acompanhamos muitos empreendedores e empreendedoras, temos certeza que quando nossa economia conseguir ir para uma direção onde a taxa de juros caia, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas começando a empreender e investir em inovação, empreendedorismo. Então, eu acho que isso é algo que nós deveríamos perseguir como país, né? Voltando à sua pergunta com relação aos recursos, existem várias ferramentas, vamos dizer assim, que os próprios empreendedores acabam, né, muitas vezes desenvolvendo ou explorando para, naquela vontade de construir alguma coisa, conseguirem levantar algum capital para apoiar naquele começo que é sempre tão complicado de uma nova empresa. E o primeiro passo? Onde a pessoa procura? Na internet? Olha, ela tem que ir em algum lugar? Como funciona? As ferramentas estão começando a aumentar agora em termos de disponibilização, né? Ou seja, nós temos agora, por exemplo, a possibilidade do crowdfunding, né? Que é a pessoa ir à internet, mostrar que tem um projeto interessante e, de certa forma, espalhar isso por aí, essa voz por aí. E as pessoas que têm interesse em comprar aquele produto, obter aquele serviço, de certa forma, adiantam o pagamento, dizendo, olha, eu tenho interesse sim, olha aqui vai a minha contribuição. Essa é uma forma, por exemplo, super jovem, né, que tem começado a crescer nos últimos 5 anos e que muitos empreendedores têm usado. Mas as mais tradicionais, eu diria, são o que nós chamamos de investimento anjo, né? Dentro do investimento anjo, nós temos o investimento anjo informal, que nós chamamos também de triple F em inglês, né? As 3 Fs, que é a família, né? Os friends, os amigos, né? E os fans, né? Aquelas pessoas... Os fãs que te admiram. Esse também tende a ser uma fonte de captação de recursos bastante tradicional. E tem agora o crescimento grande no Brasil dos anjos já profissionais, ou seja, aqueles anjos que vivem disso, né, que separam uma parte do seu dinheiro para investir em startups inovadoras, etc., que também querem saber do seu projeto. Esse eu diria, mas o investimento anjo informal, eu diria que sem dúvida nenhuma ainda é o maior. Você comentou crowdfunding, né? Para quem já deve ter visto na internet, crowdfunding são aqueles sites que a pessoa põe às vezes um projeto, às vezes uma empresa, às vezes um produto, mas no crowdfunding existe no mercado americano, Newton, o caso do crowdfunding que a pessoa vira um sócio. Você não é só um cliente. Exato. Quais são os estudos? A gente tem número disso no Brasil? Quanto representa no mundo, e claro, se tivesse número no Brasil, essa modalidade? É eficiente? Olha, essa modalidade ela é muito jovem, inclusive nos Estados Unidos. Esse é o chamado equity crowdfunding, ou seja, é aquele onde, em troca do dinheiro que você aportou no projeto, né, você recebe algumas ações da empresa. Né? Isso é muito difícil de fazer juridicamente. Né? Então, está começando a ser viabilizado no Brasil por algumas empresas. Nos Estados Unidos está um pouco mais avançado, mas nós que gostamos desse assunto, trabalhamos com esse assunto e vemos esse assunto diariamente, temos certeza que é um caminho, sim, de desenvolvimento e vai ser uma fonte de
de recursos importante, mas ainda vai demorar alguns anos, eu imagino. Mas o crowdfunding tradicional, como a gente tem hoje, que a pessoa vai lá e vende antecipadamente o produto, já é representativo? Tem algum número disso? Não, nós não temos número, mas eu diria que não é tão representativo ainda. Até porque algumas pesquisas, não diretamente de crowdfunding, mas de mobilização de recursos por parte de empreendedor, demonstram que normalmente o empreendedor, a empreendedora, está muito limitado pela rede de contatos dele. Então, não basta você publicar na internet que está precisando de um dinheiro para montar um negócio, que todas as pessoas do Brasil vão te ajudar. Não, normalmente esse pedido ele se limita à sua própria rede de contatos, não vai muito além, né? Então, ainda não é uma modalidade muito importante. Nesse sentido, a gente tem esses anjos, né, que são investidores. Isso. Que podem ser familiares, isso. Podem ser parentes, podem ser amigos ou pessoas que gostam do seu trabalho. Nesse sentido, quando alguém se propõe, o que o empreendedor, o que o dono da ideia, seja de uma empresa que não existe ainda ou de uma empresa que já existe, tem que olhar? Não é só o dinheiro, né, Newton? Não. Muito boa pergunta, porque existe uma expressão que nós usamos nessa fase no empreendedorismo que se chama smart money, né? O dinheiro esperto, vamos dizer assim, que significa o seguinte: o empreendedor ou a empreendedora que está na dúvida, né, entre, poxa, vou vender 20% da minha empresa para aquele em troca de X mil reais, ou vendo para aquele em troca de X mil reais. Nesse momento, esse empreendedor tem que considerar muito bem o que vem além do dinheiro. Né? Muitas vezes aquele investidor traz contatos, traz potenciais clientes, traz potenciais parceiros para o negócio. Então, esse dinheiro, por mais que comparando os dois, né, eles sejam a mesma quantidade, né, um vale muito mais do que o outro, porque esse é o dinheiro inteligente, vamos dizer, é o smart money. E isso a gente tende a fazer muito, a dar muita importância para isso quando nós falamos com os empreendedores. E como que a pessoa que recebe a proposta consegue avaliar? Porque às vezes a pessoa, o investidor, tem os contatos, às vezes o investidor é um nome importante, isso. Mas você não consegue medir facilmente o comprometimento dele com o seu negócio. Quais são as cláusulas normalmente negociadas entre o dono da ideia e o capitalista anjo? Normalmente, no acordo, né, que se faz quando o capital entra na empresa em troca de algumas ações, normalmente se deixa bem claro o que é que cada parte vai colocar no negócio, né? Então, é possível, inclusive, você pedir para o seu advogado que ele inclua as cláusulas do que, além do dinheiro, o que aquele investidor vai aportar. Por exemplo, né, já existem cláusulas que dizem, além do dinheiro, esse investidor vai se reunir comigo 2 horas por mês, por exemplo. Né? Ou ele vai me apresentar 4 potenciais clientes por mês, por exemplo. Tá? Então, é possível também retratar isso num contrato onde se diga, olha, se não for cumprido, por exemplo, né, existe a penalização A, B ou C. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um outro ponto que nós não falamos aqui, que é uma figura que não é ainda muito bem identificada, que é o cliente anjo. O que é o cliente anjo? É aquele primeiro cliente, normalmente, que muitas vezes está na sua rede de contatos, que é o que vai acreditar na primeira versão do seu produto. Né? Aquela pessoa que já trabalhou com você, ou que já foi seu cliente quando você trabalhava numa empresa, né? Ou que já foi seu parceiro e que diz, olha, eu sei que você faz um bom trabalho e, olha, eu vou comprar o seu serviço, vou adiantar o pagamento e vou aguardar pelo produto. Tem algum caso de empresa, ainda que não precisa falar o nome, mas tipo de serviço que você já viu esse cliente anjo acontecer no Brasil? Eu vejo com muita frequência, tá? Normalmente são aspectos mais técnicos, né? Ou seja, uma pessoa que trabalhava numa área técnica de uma empresa, né, deixa aquela área técnica, por exemplo, de software ou de outras áreas. Programador. Por exemplo. E, né, o ex-chefe diz, pô, será que você era tão bom nessa linguagem, né, ou fazendo isso, será que você não pode quebrar um galho para nós e desenvolver um produto assim? E esse empreendedor, essa empreendedora, ele tem, vamos dizer assim, a perspicácia, né, de falar, poxa, já que eu vou fazer um produto para ele, né, e que ele está pagando o desenvolvimento daquele produto, eu já faço para todo esse mercado. Né, eu ofereço não apenas para ele, mas também para outras empresas do setor. Então, esse primeiro cliente acaba se tornando, né, como se fosse um investidor anjo. Só que ele é nós chamamos de cliente anjo. E qual que é a vantagem do cliente? Porque ele vai ser uma cobaia. Ele Exato. paga um preço menor, ele... Assim, o que motiva você ser um cliente anjo de uma estrutura que você ainda não verificou se funciona? Normalmente esse cliente, o que ele ganha, normalmente, tá? É que o produto a ser desenvolvido
tem muito a cara dele, né? Ou seja, soluciona muito dos problemas que ele particularmente tem. Obviamente que esse produto pode ser vendido para outras empresas depois, mas pelo menos para o caso dele especificamente é como se fosse, olha, esse produto foi feito praticamente para mim. Se você conseguir ganhar dinheiro vendendo para outro, sorte sua. Mas ele ganha muito em ter um produto de qualidade feito para ele. E um termo muito comum que a gente vê hoje em dia, várias empresas disso, não sei se vocês já ouviram, são as aceleradoras. O que é uma aceleradora e quando o empresário, o empreendedor, melhor, sabe que deve procurar aceleradora? Quando é o caso de uma aceleradora? Olha, as aceleradoras também são um fenômeno recente, né? Eu diria, nós fizemos um estudo há um tempo atrás sobre isso e elas estão crescendo ainda no Brasil. Elas começaram por volta de 2010, 2009, estão crescendo muito. O que são as aceleradoras, né? Elas são uma espécie de versão 2.0 das antigas incubadoras, né? Sem desmerecer as incubadoras, tá? Nós temos cerca de 500 incubadoras no Brasil, cerca de 50 aceleradoras, mas o que isso demonstra, o surgimento das aceleradoras, é justamente a sofisticação do processo empreendedor no Brasil e no resto do mundo, né? O que as aceleradoras fazem, portanto? Elas fazem uma chamada, aceitam candidaturas e aí elas analisam e falam, olha, eu quero acelerar, né, essas 20 ou 30 ou 40 ou 100 empresas agora nesse semestre. Em troca, né, de eu aceitar essas pessoas para eu apoiar essas empresas, eu vou já entrar com capital, normalmente, que no Brasil hoje está variando de cerca de 50 a 250 mil reais. Ou seja, aquele empreendedor ou empreendedora que consegue ser admitido numa aceleradora, ele recebe um capital e uma série de apoios, por exemplo, apoio jurídico, apoio com propriedade intelectual e etc., que são muito válidos nesse começo. Isso vale para empresas muito jovens ou às vezes é uma empresa que pode já ter uma idade, sei lá, de 10 anos, mas nunca decolou e percebe isso? E a aceleradora cobra um dinheiro ou não? As aceleradoras têm muito interesse em descobrir, né, aquelas, vamos dizer, aquele diamante bruto, né? Então, elas tendem a valorizar, sim, aqueles empreendedores que trazem muita experiência junto com o projeto, tá? Então, o ganho, lembra, das aceleradoras é justamente de ajudar muitas empresas para poder encontrar algumas, né, que vão valer muito no futuro. Esse é o interesse da aceleradora. Então, eu acho que sim, eu acho que as aceleradoras elas têm interesse em captar o máximo de projetos possíveis, sejam com mais experiência ou seja com menos experiência. Certo, Newton. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e lembro que todos os episódios do Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.